hoje nós vamos trabalhar com o descritor de número 7. Esse descritor basicamente é diferenciar a informação principal de uma informação secundária. Só que, porém, a gente deve sempre lembrar que o descritor ele não é assim limpo e seco, não é simplesmente, né? Todo descritor a gente precisa estudá-lo, né? E entender as suas especificidades. Por quê? O que acontece? Por exemplo, nesta aula, o que vocês vão aprender dentro do descritor D7? Vocês vão aprender a identificar a informação principal em textos de diversos gêneros. Vocês vão diferenciar a informação principal das secundárias de textos de diversos gêneros. Vocês vão perceber como as ideias secundárias se organizam em um texto e vão identificar a relação de dependência das informações secundárias com a informação principal em um texto. Então, o que acontece? É perceptível que esses objetivos para o descritor D7, eles vão aumentando o grau de dificuldade, certo? Portanto, é necessário bastante atenção. Então, vamos lá à nossa aula. Para começo de conversa, né, é interessante perceber que em todos os lugares, né, existem meios que são carregados de informações. E esse material traz como exemplo a questão das redes sociais, como por exemplo o Facebook, certo? Que além das publicações que seguimos, aparecem inúmeros outros textos, né? Como por exemplo anúncios, propagandas e etc. E aí o que acontece? Nós recebemos diariamente muitas e muitas informações através desses textos, sobre, por exemplo, o que acontece na escola, no bairro, no país e no mundo, certo? E aí, dentre essas inúmeras informações, o que acontece? Sempre há uma informação principal, né, que vai dar norte ao conteúdo, e sempre vai vir aquelas informações secundárias, que são os detalhes da informação, né? E a partir dessa informação, no caso da informação principal, outras informações são selecionadas, né, de modo que o texto fique completo, certo? De modo que o texto não fique com lacunas. Então, vamos à análise, certo? Desse anúncio, certo? De um curso técnico em processos fotográficos. Então, a primeira imagem, certo? É a fachada aí do Instituto Federal. E aí, em seguida, nós temos aí as informações relativas ao curso, né? Processos fotográficos. E aí tem a duração, né? 2 semestres, turno, requisito, como é a forma de ingresso. E logo do lado nós temos um meio de atuação, né? Na qual o profissional de processos fotográficos atua. E temos as informações, como por exemplo o site, Facebook, endereço físico e telefone. E aí nós podemos perceber que há um texto multissemiótico. O que é um texto multissemiótico? É aquele texto que traz a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? E aí, nesse caso aí, a linguagem não verbal seria a fachada do prédio, né? E a verbal, o texto com alguns detalhes sobre o curso. Então, vamos lá. Qual é o gênero do texto? Nele podemos encontrar diversas informações. Listem algumas informações que podemos depender do texto. Então, essas questões vocês vão responder no caderno de vocês, tá certo? Segunda questão. Qual informação você destacaria caso precisasse resumir as ideias do texto lido? Também para responder no caderno. E a terceira, releia os quadros abaixo.
E aí é um destaque, né, da imagem acima. Aí nós temos a duração, as informações e o requisito. E aí logo mais vem a letra A e a letra B, tá certo? Qual a importância das informações acima para o leitor? E a reflexão, se essas informações aparecem isoladas no anúncio, elas fariam algum sentido para você? Justifique. Se essas imagens aparecessem isoladas, sem nenhum outro fator, né? Sem a imagem, sem o anúncio do curso, se aparecesse só isso aí, teria sentido para vocês? Pronto, agora nós vamos à conceituação. A conceituação do que é informação principal, o que é informação secundária. Então vamos lá refletir um pouco, certo? Conceituando. Ao ler o anúncio, você pode perceber que foram apresentadas uma ideia principal e algumas ideias secundárias, que, ao se unirem, levam à construção do sentido do texto. Podemos organizar as informações do anúncio que você leu na sessão anterior da seguinte maneira. Então vamos lá. A informação principal seria o quê? Será ofertado um curso técnico em processos secundários. Interessante, né? É processos fotográficos o nome do curso. Mas vamos lá. Em processos fotográficos, né? Informação secundária 1, a duração do curso. Informação secundária 2, pré-requisitos para participar. E informação secundária 3 é a forma de ingresso no curso. Então vamos lá. A informação principal é o curso que está sendo ofertado. Por quê? Porque digamos que isso aí é o suprassumo da informação, né? É o que realmente interessa. E aí, se chamar atenção essa informação principal, aí o leitor vai em busca das outras informações, que são as informações secundárias. Então vamos lá. Diante disso, podemos definir informações principais como as ideias mais relevantes de um texto. Ao analisar o assunto, percebemos que a informação principal é a abertura do curso técnico, processos fotográficos. Perceba que, sem a informação, todas as outras perdem seu valor. As ideias são secundárias, portanto, são utilizadas para reforçar aquela que é essencial. Ou seja, a informação secundária, ela complementa a informação principal, certo? Sem as ideias secundárias, o texto não flui e, dependendo do propósito comunicativo, como no caso do anúncio, elas são imprescindíveis. Sim, são complementares, mas são o que? Imprescindíveis. Porque o que acontece? Se eu faço um anúncio de algo, por exemplo, estou vendendo tal produto e não coloco o preço, não coloco o estado do produto, as pessoas vão perguntar, certo? Então vão faltar informações, tá certo? Então é interessante entender que as informações secundárias, elas complementam, sim, mas elas são tão importantes quanto as principais, tá certo? Essa análise nem sempre é realizada considerando o texto como um todo. Podemos destacar informações principais também ao estudarmos os parágrafos de um texto, como unidade mínima. Ele deve apresentar o tópico frasal. O que é tópico frasal? É o enunciado que contém a ideia principal, no caso uma frase nuclear. Uma ou mais frases desenvolvidas que desenvolvam tal ideia. Então vamos lá, continuando. E agora nós temos o conversando com o texto. Que esse conversando com o texto é um exercício, certo? De tudo isso que foi explicado anteriormente. Ou seja, informações principais e informações secundárias vão ser trabalhadas nestas atividades, tá certo? Então, nós temos aí a atividade número 1, número 2, atividade número 3, todas para vocês fazerem no caderno, número 4, número 5
E aí nós temos o desafio-se. Leia a seguir o trecho de uma matéria, que também vai trazer o quê? Vai trazer uma questãozinha para vocês, só uma, tá certo? Para complementar. E no final do material, vocês vão ter uma autoavaliação, que também na realidade funciona como uma atividade, tá certo? É muito, muito, muito interessante que vocês realizem essa atividade, tá certo? No final desse questionário, aqui autoavaliativo, tem duas perguntas, né, que não dá para responder, porque falam da questão do grupo, né, da sala de aula, não dá para responder, mas as outras vocês respondam, porque é de suma importância que você faça a atividade, leia o conteúdo e faça essa autoavaliação para vocês entenderem onde é que está precisando de atenção, onde é que vocês estão se garantindo, tá certo? Se o aprendizado realmente está legal, tá ok? E por hoje é só isso. Qualquer dúvida, podem chamar, certo? E tchau, bons estudos!